Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna, episódio 14. É porque eu não gravei o episódio 13, porque dá problema, não gosto. Não. Você cagão sem exceção. Enfim, hoje falaremos dela, da perereca de folhagem ou perereca das folhas, nome científico Philomedusa burmeisterei. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse bichinho exótico e lindo da nossa fauna, chega mais que eu tenho muita informação para trocar com você e de quebra eu vou comentar com você alguns assuntos que podem cair na sua prova. Então, chega mais que a gente vai mandar brasa no episódio de hoje. Bom, o episódio de hoje falaremos de um anfíbio que é um anfíbio relativamente comum, tem uma ocorrência ampla no Brasil, na América do Sul, mas é um bichinho extremamente interessante e que a gente pode trabalhar alguns conceitos e algumas curiosidades sobre ela. Como eu sempre digo, ela vai apresentar nomes diferentes dependendo da região do Brasil onde você estiver coletando, onde você estiver observando. Quais são esses nomes? O primeiro nome, como eu já disse, é perereca de folhagem. Então, perereca de folhagem é um nome mais comum, é o nome mais usado para a Philomedusa burmeisterei. Então, de acordo com a região do Brasil, ela pode apresentar outros nomes. Um outro nome que ela pode apresentar, além de perereca de folhagem, é o de perereca macaco. Tá aqui, ó, perereca macaco. Eu pesquisei e não consegui achar o significado do porquê que ela é chamada de perereca macaco. Procurei aí na literatura, não consegui achar. Eu acho que é porque o canto, a vocalização dela é alta e lembra a vocalização de um macaco. Então, meus amigos aí, herpetólogos, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que é por causa disso. Eu pesquisei e realmente não achei. Então, essa bichinha vai ser um anuro da família Philomedusidae. O que é um anuro? É um anfíbio que não apresenta cauda na fase adulta. Então, ela é um anuro, Toda perereca é sem cauda na fase adulta. Então, ela é um anuro da família Philomedusidae, Philomedusa burmeisterei. E aí, esse burmeisterei, e aí o pessoal me perguntou, Fernando, manda um áudio aí falando burmeisterei. Eu tenho um grupo só de amigos, só de biólogos. Fernando, eu falei que eu ia falar desse bicho, eles falaram assim, manda um nome aí, manda um áudio aí. Aí eu peguei e falei, Philomedusa burmeisterei, Philomedusa burmeisterei, Philomedusa burmiscabre. E aí eu fui falando um monte de coisa. E aí eu cheguei para eles e perguntei, velho, então qual que é, então, de verdade, qual que é o nome, como é que pronuncia o nome dessa bichinha? E aí eles falaram, não, eu já vi a maioria das pessoas que pronunciam o nome dessa pererequinha, pronunciam Philomedusa burmeisterei. Então vai ficar essa frescura toda mesmo, não tem jeito. Philomedusa burmeisterei. Tranquilo? Então, Philomedusa, o termo philo vem do grego que significa folhagem. E medusa também vem do grego que significa protetora. Então seria algo mais ou menos como protetora das folhagens, igual eu estou colocando aqui para vocês. Tranquilo? Em relação à ocorrência dela, ela vai ser um anfíbio típico da Mata Atlântica, mas ela vai ter uma ampla ocorrência no Brasil. A ocorrência dela vai pegar desde Sergipe até São Paulo, ou do norte de Sergipe até o sul de São Paulo. Mesmo ela sendo típica da Mata Atlântica, ela vai ocorrer em praticamente todos os biomas brasileiros. Além do Brasil também, ela vai ocorrer em outros países também da América do Sul. Praticamente todos os países da América do Sul também vão ter a ocorrência dessa pererequinha das folhagens, dessa pererequinha verde. Em relação às características anatômicas e morfológicas, ela vai ter um tamanho grande, se comparada a outros anuros. Ela vai ter um tamanho entre 5 e 8 centímetros. Então ela é considerada uma perereca, um anfíbio de médio e grande porte, de médio a grande porte, se comparados com os demais anfíbios. Porque eu já tive contato, eu nunca trabalhei diretamente com herpetologia, mas na época que eu trabalhava com consultoria, eu tinha contato com muitos desses bichinhos. E aí, às vezes, os herpetólogos pegavam umas pererequinhas que eram desse tamanhozinho assim, velho.
Às vezes não dava nem para enxergar um bicho tão pequeno. Então ela vai ser considerada, por causa disso, um anfíbio de médio a grande porte, podendo atingir até 8 centímetros de comprimento do corpinho. E como será que é o nicho e o habitat dessa bichinha? Ela é uma bichinha tipicamente arborícola, sendo encontrada ali na vegetação arbustiva, próximo a lagos ou lagoas e em matas de um modo geral. Então, geralmente, em toda a mata, na vegetação arbustiva, você sempre encontra uma bichinha dessa lá dormindo, exercendo seu nicho ecológico ali. E ela é um bichinho tipicamente noturno, então de noite ela vai sair para procurar alimento e também para reproduzir. Uma característica interessante dela é que ela vai apresentar, igual está aparecendo aí para vocês, uma pupila vertical. O que seria uma pupila vertical? Se você observar a nossa pupila, ela já vai ser uma pupila mais arredondada, considerada uma pupila mais horizontal. A pupila dela, a pupila da maioria dos anfíbios, ela é uma pupila nessa orientação aqui, ó. Ela é uma pupila vertical. Segundo a ciência, o fato dela ter uma pupila vertical é para aumentar a capacidade de enxergar no escuro, né? Já que ela tem hábitos noturnos, ela sai para procurar alimento e para reproduzir de noite, a pupila vertical facilita, né, a entrada de luz e ela consegue enxergar melhor no escuro, enxergar melhor à noite. E isso não é uma característica exclusiva delas. Quem tem gatinho em casa pode observar no olho do gatinho que a pupila do gatinho também é uma pupila vertical, justamente também porque os gatinhos eles enxergam melhor à noite, eles enxergam melhor no escuro do que no ambiente mais claro. Então eles enxergam melhor à noite do que de dia. Foi feito um estudo, né, da Universidade de Berkeley e, segundo esse estudo da Universidade de Berkeley, a pupila diz muito sobre se um bicho ele é um bicho que é presa ou se ele é um bicho que é predador. Geralmente, é claro que esse não pode ser um único parâmetro para definir, né? Tipo assim, o bicho tem a pupila vertical ou tem a pupila horizontal porque ele é uma presa ou porque ele é um predador. É claro que tem N fatores, né, evolutivos envolvidos, outros demais fatores evolutivos envolvidos. Mas segundo esse estudo da Universidade de Berkeley, que se baseou apenas nas características das pupilas dos animais serem verticais ou horizontais, eles chegaram à conclusão que geralmente os predadores eles têm pupilas verticais e os animais que são presas geralmente têm pupilas horizontais. Lembrando mais uma vez que isso não é um único fator que levou esses indivíduos durante a evolução a terem a pupila horizontal ou vertical. Existe uma série de outros fatores, mas segundo o estudo da Berkeley, que se baseou apenas na característica pupila, um dos indícios pode ser por causa disso, porque o indivíduo ele é um predador ou porque ele é uma presa. Tranquilo? E aí eu não sei se vocês já botaram reparo, né, em alguns seriados, algumas séries, sempre mostra isso. Né? Se você for em um hospital de urgência, né, em um CTI, por exemplo, você vai observar isso. Geralmente o médico sempre anda com uma lanterninha. E ele vai, vem com a lanterna e joga a lanterna, abre o olho da pessoa e joga a lanterna no olho da pessoa. Isso é para ver a sua pupila reagindo. Como que a nossa pupila funciona? A estrutura do nosso olho responsável por controlar a entrada de luz é a pupila. Então, se você está num ambiente muito iluminado, a sua pupila vai contrair para entrar menos luz. Se você está num ambiente pouco iluminado, a sua pupila vai dilatar para entrar mais luz. Por isso, quando você está num cinema assistindo um filme, aí você assistiu o filme, foi bom pra caramba, ou então quando você está num ambiente escuro, eu que já trabalhei muito com música, né, durante muito tempo, a gente ficava no estúdio ensaiando, ou então gravando, e aí saía para comer alguma coisa de dia, na hora que saía aquela luzona dói o olho. Por quê? Demora um tempo, né? Demora um tempo até a sua pupila reagir e contrair para entrar mais luz e aí você sente aquele desconforto. Isso tem a ver também com uma proteína que é fabricada no nosso olho chamada de rodopsina. Mas aí em relação à rodopsina eu vou deixar para falar em um outro episódio, senão a gente vai alongar demais aqui. Mas é basicamente isso. Num ambiente mais iluminado, a sua pupila contrai para entrar menos luz. Num ambiente menos iluminado, né, mais sombreado, a sua pupila dilata para entrar mais luz. Então, quando o médico joga a lanterna, a sua pupila ela tem que contrair.
né? Se ele jogou a lanterna, sua pupila contraiu, quer dizer que você está com os reflexos, com as conexões, com as sinapses nervosas ok. Agora, se ele jogar a lanterna e não acontecer nada, a sua pupila não contrair, não reagir, quer dizer que você pode estar com algum problema neurológico que está te gerando alguma sequela. O que é isso? Não, calma aí, o que é isso? Neurológico que pode te gerar uma sequela e aí ele vai fazer mais exames. Claro, se for um bom médico, vai fazer mais exames para poder averiguar isso aí. Tranquilo, senhoras e senhores? Beleza? E de que essa bichinha vai se alimentar? A alimentação dela vai ser basicamente de artrópodes e ela vai ter o costume de comer muitos grilos e muitas aranhas. Uma outra característica bem interessante delas, eu vou colocar aí para vocês verem, ela vai possuir uma coloração verde escura, bem viva, uma coloração muito bonita, até mesmo porque um dos nomes dela é perereca verde, porque ela apresenta essa coloração verde escura viva. É mais ou menos a coloração dessa planta nojenta aqui de casa, ou trem chato. Nossa, professor, mas como que você é um biólogo e você não gosta de planta? É porque vocês nunca apanharam por causa de uma samambaia. Tá ali, ó, tá olhando pra mim. Quantas vezes eu já apanhei por causa de uma samambaia? Tava jogando bola, puf, dava uma bolada na samambaia, a samambaia caía. Couro, passava perto uma samambaia, derrubava a samambaia. Couro, olhava pra samambaia, a samambaia murchava as folhinhas. Você tá botando inveja na minha samambaia. Couro. Isso porque vocês nunca apanharam por causa de uma samambaia. Porque se vocês tivessem apanhado por causa de uma samambaia, vocês iam saber do que eu tô falando. Mas enfim, de que eu tava falando? Tava falando da cor verde escura da perereca Philomedusa burmeister. Ela vai ter essa cor principalmente porque um dos mecanismos de defesa dela é a camuflagem. Eu tô aqui falando aqui, minha mãe tá me olhando ali com a cara de ódio, tipo assim, de que você tá falando? Mentira, eu nunca te bati por causa de samambaia nenhuma. Já bateu sim, gente. Então, como eu ia dizendo, um dos principais mecanismos de defesa dela é a camuflagem. Então vamos entender uma coisa. Geralmente, camuflagem, mimetismo, isso cai na prova e os alunos confundem muito. Então presta atenção que lá vem, ó, matéria de prova. Qual que é a diferença entre camuflagem e mimetismo? Camuflagem é quando o indivíduo apresenta uma coloração que ele se confunde no ambiente. Uma vez que ele apresenta uma coloração que ele se confunde no ambiente, né, a cor dele é muito parecida com a cor do ambiente, fica difícil para o predador visualizá-lo. Isso é camuflagem. Então, no caso da Philomedusa burmeister, ela vai ter uma cor verde e ela fica entre as folhas que também são verdes. Então, uma coisa verde no meio de outras coisas verdes, o predador tem dificuldade de enxergá-la, então não vai predá-la com tanta eficácia. Isso é um mecanismo de defesa chamado de camuflagem. O mimetismo é quando o indivíduo imita o outro. E aí a gente pode ter vários exemplos. Um dos exemplos eu já falei aqui no Nossa Fauna. Se você me acompanha aqui no canal, inclusive eu quero te pedir, se você chegou aqui agora, se você chegou até aqui no vídeo, se você chegou aqui, caiu aqui de gaiato, inscreva-se no meu canal. Por favor, inscreva-se no meu canal. Deixa o seu joinha se você não gostou do vídeo. E aí, infelizmente, se você não gostou do vídeo, deixa o seu joinha também. Não tem problema. Ativa o balango-dango do sininho para você receber as notificações. Então, os meus alunos, as pessoas que já me acompanham aqui no canal, eu falei da Oxyhopus gibei, que é a falsa coral. A gente tem duas cobras muito parecidas, a coral verdadeira e a falsa coral. A coral verdadeira é extremamente peçonhenta, extremamente venenosa. A falsa coral não, mas a falsa coral imita as cores da coral verdadeira. Então, na hora que o predador olha, ele não sabe diferenciar uma da outra, ele acaba não predando por medo de tomar um bote e aí o veneno é muito potente, pode levar esse indivíduo a óbito. E aí a gente tem outros exemplos de mimetismo. A gente tem o bicho-pau, que é um bicho que parece um pau. A gente tem o bicho-folha. A gente tem, por exemplo, um caso clássico que sempre cai nas provas, que é da borboleta monarca e da borboleta vice-rei. A borboleta monarca, ela tem um gosto ruim,
Então, a ciência fala que ela é não palatável. A borboleta vice-rei não tem um gosto bom, mas também não tem um gosto amargo, não tem um gosto ruim. Então, a gente tem a monarca, que tem um gosto ruim, que é não palatável, e a vice-rei, que é teoricamente palatável. Quando você olha uma para outra, é difícil de identificar qual que é qual, porque a borboleta vice-rei, que é palatável, imita as cores da borboleta monarca, que não é palatável justamente para não ser predado. Então, quando um indivíduo imita o outro, isso é um caso clássico de mimetismo. Então fica ligado, ó, matéria de prova, isso pode aparecer na sua prova. E será que isso acontece também no meio vegetal? Acontece sim. Existe uma orquídea do gênero Ophrys, que ela produz uma flor, e essa flor é muito parecida com uma fêmea de uma vespa. Então a vespa macho, quando está voando, olha para a flor dessa orquídea, pensa que é a fêmea e tenta acasalar com essa flor, só que não é a fêmea da espécie dele, só que é muito parecido, ele não consegue diferenciar, então ele tenta acasalar. No que ele tenta acasalar, ele embrenha, sei lá que existe essa palavra, ele fica todo cheio de pólen dessa planta, e aí quando ele vai para outras plantas, ele acaba fazendo a polinização sem querer. Então ele é enganado por um vegetal, porque a flor dessa orquídea parece a fêmea da espécie dele. Gente, a biologia é bonita demais. Puta que pariu. Outras características da nossa pererequinha Philomedusa burmeister. Ela é uma pererequinha venenosa, né? Ela vai apresentar um conjunto de glândulas chamadas glândulas paratoides, e essas glândulas vão liberar veneno. Então é uma bichinha venenosa. Mas mais uma vez, perereca nem sapo nenhum mija nos outros, esguicha veneno para tudo quanto é lado. Não, simplesmente o veneno escorre. É claro, se você pegar nessa pererequinha, tiver contato com o veneno e passar, né, esse veneno em alguma mucosa, no olho, na boca e qualquer outra mucosa, isso pode te causar mal. Agora, o simples fato de você encostar nela não tem perigo nenhum. Isso não te dá direito de você pegar num bicho. A gente tem mania de pegar nos bichos. Vi um bichinho, ah, que bonitinho, vou pegar. Não, gente, bicho é para ficar no canto dele e nós é para ficarmos no nosso campo. Se você vê um bicho na natureza, por favor, não ponha a mão no bicho, a não ser que você tenha uma licença do IBAMA, uma licença de coleta do IBAMA. Para ter uma licença de coleta do IBAMA, você tem que ter um registro ou de medicina veterinária ou de biologia. Então, por favor, não pegue nos animais silvestres. Outra característica, né, que é comum a todos os anfíbios, é que ela vai ter também uma respiração cutânea, porque o pulmão dela não dá conta de suprir toda a carência de oxigênio que ela necessita para manter o seu metabolismo ativo. Então ela vai completar essa respiração dela respirando pela pele. Por isso que ela sempre tem que ficar próximos a locais úmidos. Ela sempre tem que ter umidade, porque a umidade facilita a troca gasosa. Ela absorve o O2, libera o CO2. Uma outra curiosidade sobre ela é que ela vai apresentar alguns comportamentos que nós humanos não estamos tão habituados. Porque os bichinhos que a gente domesticou, né, os mais comuns, gatinhos, cachorrinhos, eles não apresentam esse comportamento, então a gente não está muito bem acostumado. Quais são esses comportamentos? O primeiro comportamento é chamado de tanatose, né? Muitos indivíduos, muitos animais silvestres apresentam esse comportamento chamado tanatose. O que é um comportamento de tanatose? Às vezes você olha para um bicho, você pega ele no meio do mato, ele simplesmente faz isso aqui, ó. Morri! E aí o que é isso? O que é esse comportamento de fingir de morto? O comportamento de fingir de morto é um mecanismo de defesa, né? Várias das vezes quando ele vai ser predado e ele se finge de morto, alguns predadores não têm interesse por uma presa que já está morta, né? Ele quer matar a presa dele e comer. E aí, se a presa já está morta, ele acaba perdendo interesse. Então, isso é um mecanismo de defesa, fingir que está dormindo. E aí, a ciência dá um nome para isso de tanatose. Doido demais, né? Um outro comportamento muito interessante que ela vai apresentar é um comportamento chamado de engodo pedal. Engodo é tipo uma periprécia, né? Um joker, uma piada, é pregar uma peça na pessoa. Então, o engodo pedal seria mais ou menos pregar uma peça, ludibriar alguém com o pé. Seria mais ou menos isso. O que ela faz? Com o pezinho dela, com os dedinhos dela, ela faz um movimento simulando larvas de alguns insetos.
né? Esse movimentozinho de simular larvas de insetos com o pé, a ciência chama de engodo pedal. Esse movimento acaba atraindo presas dela, tipo aranhas, tipo grilos, que se alimentam dessas larvas. Então ela atrai as presas, na hora que as presas chegam perto, achando que tem uma larvinha ali para comer, ela vai e estica a linguinha dela e acaba predando, acaba comendo esse artrópode aí. E aí, nesse comportamento, na maioria das vezes, ela vai atrair gafanhotos e grilos, que são os bichos, né, que geralmente ela está acostumada de comer. Eu acabei falando aranha, mas aranha nem tanto, tá? Mas é grilo e gafanhoto mesmo. O bichinho é inteligente pra caralho, fala sério. E a reprodução dela, professor, como é que é? A reprodução dela vai ser uma reprodução sexuada com cópula, só que essa cópula é um pouco diferente. Não é a cópula igual a gente está acostumado de... Entendi, foi nada. Não, não é essa cópula. A cópula dos anfíbios, eu já falei disso aqui quando eu falei lá do sapo cururu. Que nojo. A cópula dos anfíbios, na verdade, é o que a gente chama de amplexo ou abraço nupcial. O que é isso? Quando a fêmea está em período reprodutivo, ela vocaliza, e essa vocalização é uma vocalização diferente e ela também emite cheiros diferentes, feromônios. E aí o macho identifica aquilo no período reprodutivo e os machos vão disputar a fêmea. Eles vão disputar de algumas maneiras. A forma mais simples, né, mais comum de disputar é no gogó, na cantada, na vocalização. O macho que coachar mais alto é o que vai coabitar, como diz na Bíblia, é o que vai cruzar com essa fêmea. Então ele chega e abraça ela por trás, né? No momento que eles estão ali abraçados, esse abraço é chamado de abraço nupcial e esse módulo de cópula dos anfíbios é chamado de amplexo. Eles vão fazer ali um tchaca tchaca na buchaca, um roça roça, um treme treme, um racha racha. E aí ele vai liberar os gametas dele na água, ela vai liberar os gametas dele também na água e os gametas vão se encontrar fora da fêmea. É o que a gente chama de fecundação externa. Depois que essa fecundação acontecer, ela vai liberar os gametas fecundados, um negócio que parece uma espuma. Então, se um dia você chegar numa lagoa, você vê um negócio parecendo uma espuma, cheio de pontinho preto, por favor, pelo amor de Deus, não tira dali, não chuta, não estraga, porque você está atrapalhando a reprodução de um bichinho. Lembrando que os anfíbios, eles são considerados bioindicadores da qualidade ambiental. Se você chegou num lago, numa lagoa, vai nesse lago, nessa lagoa à noite. Se tiver muito anfíbio cantando, é porque aquele local tá bacana do ponto de vista ecológico. Se não tiver nenhum anfíbio cantando, sai fora, porque aquilo ali deve ter algum problema ecológico muito grave, inclusive algo que seja nocivo para nós humanos, tá? Então, se você encontrar na natureza uma desova parecendo espuma, parecendo gelatina, por favor, não destrua. São os anfíbios que estão reproduzindo e eles são extremamente importantes para a dinâmica dos ecossistemas, tá? Fica ligado nisso. E aí, eles vão reproduzir geralmente nas estações chuvosas. Então, você quer ver sapo cantando, espera chover. Choveu de dia, vai de noite no brejo, você vai ver a sapaiada cantando, que é uma beleza. Parece uma orquestra sinfônica, é cada canto mais bonito, mais maravilhoso do que o outro. As outras formas que os machos vão ter de disputar a fêmea, além da vocalização, vão ser dois. Tem um que é muito legal, que nas pererecas, né? Geralmente, nos sapos, a gente não consegue observar muito isso, vamos dizer assim, isso não é tão comum. É um mecanismo que a gente chama de display. O que é o display do sapo? O sapo, né, o sapo macho de algumas espécies, às vezes ele levanta algumas partes do corpo, ele faz algumas exibições assim com o corpo dele. Sabe aquele camarada que é bodybuild, que tem que... Sabe? Faz assim... e mostra os músculos. Assim, sabe essas exibições? O sapo macho faz mais ou menos isso. Ele levanta parte do corpo, ele estica o corpo para parecer maior. O sapão que for, né? O sapão, o pererecão, que for mais exibido, que tiver o display, que ele parecer ser mais forte e mais interessante para a fêmea, é o sapo que vai ser escolhido para
cruzar com essa fêmea. O que eu queria falar de display? Vou colocar aqui para vocês verem um negócio bem legal. Olha só. A coruja, né, é um bicho completamente diferente, mas a coruja é uma ave rapinante, topo de cadeia. Quando ela se sente ameaçada, ela faz um display que ela fica parecendo o capiroto, ela fica parecendo o Satanás. Vou colocar para vocês verem, ó. Se liga aí, ó. Chegou lá, né? O camarada tá mostrando primeiro para ela uma outra ave. Essa outra ave é bem maior do que ela. E aí ela vai se sentir ameaçada por conta dessa ave. Quando ela vê essa outra ave, se sente ameaçada por causa dessa ave, ela começa a mudar a carinha dela aí, ó. Aí ela fica igualzinho Satanás. Ela muda, né? A cara dela fica feia, ela fica, né? Ela cresce assim, ela fica toda bizarra, parecendo o capiroto, né? Tanto é que os gringos chamam isso de devil display, né? Tipo assim, o display do demônio das corujas. Então, se você digitar lá Wow Devil Display, que é tipo assim, display do demônio das corujas, vai aparecer um desses vídeos aí. Então isso é um mecanismo justamente de amedrontar o outro, de parecer maior, um mecanismo de defesa e um mecanismo também que elas usam também no caso para um macho disputar a fêmea com o outro. Isso é legal pra caralho, fala sério. Gente, o mundo animal é bonito demais. E a última forma que esses machos vão ter de disputar a fêmea é na base da porrada mesmo. Um vai olhar pro outro e falar assim: qual é que é, maluco? Você tá de olho na minha fêmea? O outro vai falar assim: você que tá de olho na minha fêmea. Aí o outro vai falar assim: qual é? Você ficou doido? Eu cheguei primeiro. O outro vai falar assim: quem chegou primeiro fui eu. Ih, rapaz, você ficou doido? Eu já tô cantando essa fêmea tem muito tempo. Eu já tô rouco de tanto cantar. O outro falou: véi, a última fêmea que eu disputei, eu quase explodi meu saco vocal. Essa fêmea é minha. O outro vai falar: não, essa fêmea é minha. E aí eles vão cair na porrada. Porrada e pau vai torar. Eles caem na porrada mesmo. Eles brigam mesmo. O macho que sair, que machucar mais o outro, que ameaçar mais o outro. Um macho que vai sair assim, geralmente quando o macho de sapo ganha, ele sai todo assim, tipo assim, inchadão, tipo assim. Pô, velho, ganhei, tá ligado? E aí o macho de sapo ou de perereca que perder a briga, vai sair, tadinho, cabisbaixo, triste, sacanagem. Apanhei e ainda não vou pegar a sapa, sacanagem. E aí esse sapinho que perdeu, obviamente ele vai ter que procurar depois uma outra sapa, ganhar de outro macho se ele quiser reproduzir. É mais ou menos o que acontece na nossa espécie, né? E aí, um outro motivo pelo qual ela é também chamada de perereca das folhagens é que quando ela vai fazer essa desova, elas procuram uma folha e fazem essa desova numa folhinha enrolada. E uma outra característica interessante é que os girinos, né, quando surgem os girinos, o que é o girino, professor? É a larva do sapo. Né? É a fase do sapo em que ele é uma larva que ele apresenta cauda. E aí, à medida que ele vai né, sofrendo maturação, à medida que ele vai amadurecendo, se tornando sapo ou perereca ou rã, ele vai perdendo a cauda. Como é que ele perde essa cauda? A cauda ela é programada geneticamente para desaparecer. Mais uma matéria de prova. É o que a gente chama de apoptose. O que é uma apoptose? Morte celular programada geneticamente. Esta cauda do girino, ela é programada geneticamente para desaparecer durante o desenvolvimento deles. Então eles vão sofrendo a metamorfose e perdendo a cauda. Nós, durante o nosso desenvolvimento embrionário, a gente apresenta algumas membranas entre os dedos. São chamadas de membranas interdigitais. Até um certo ponto, né, do nosso desenvolvimento embrionário, a gente apresenta essas membranas digitais, interdigitais. Só que vai chegar um ponto que essas membranas elas vão ser destruídas, essas células vão ser destruídas justamente porque elas vão sofrer apoptose. O que é apoptose? Morte celular programada geneticamente. Isso também sempre cai na prova, tá? Fiquem ligados com isso. E por último, senhoras e senhores, e não menos importante, o status de conservação desta pererequinha. Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, o status de conservação dela, segundo a IUCN, site da IUCN, que mais uma vez, ela consta como List Concern. O que seria o List Concern? Significa pouco ameaçado ou pouco preocupante. Né? Então ela não é um bichinho que está ameaçado. Mais uma vez, eu sempre falo disso aqui, eu vou falar todos os episódios. O que pode levar
né, esse bichinho a entrar em extinção? Os dois principais motivos são, primeiro, fragmentação de hábitats, né? Tirar a cobertura vegetal. Quando você tira a cobertura vegetal, você tira a casa, o hábitat de vários bichinhos. E aí o bichinho sem hábitat, ele acaba morrendo, ele não vai conseguir comer, ele não vai conseguir se reproduzir. Um outro motivo é a biopirataria, né? Muitos animais nossos aqui exóticos são pirateados e são vendidos para outros países que têm uma biodiversidade de merda, desculpa falar assim, né? Mas eu li um estudo uma vez, olha só para você ver como é que o bagulho é louco. Se liga. Eu li um estudo uma vez, eu vou até procurar esse estudo e vou deixar na descrição do vídeo. O estudo falava que só a matinha da UFMG aqui, ela possui uma biodiversidade maior do que a da Grã-Bretanha inteira. Se você está assistindo esse vídeo aqui em Belo Horizonte, existe aqui a Universidade Federal de Minas Gerais e lá no campus tem uma mata. A mata não é grande, mas eles fizeram um estudo comparativo da biodiversidade da mata do UFMG com a biodiversidade da Grã-Bretanha inteira, de todos os países. A biodiversidade da mata da UFMG, só da matinha da UFMG, é maior. Então acaba que esses países que têm uma biodiversidade de bosta, desculpa falar assim, eles acabam, né, pessoas mal intencionadas, é claro que não são todos, acabam comprando espécimes exóticos nossos aqui. Então a biopirataria é um dos maiores motivos também que pode levar um indivíduo da nossa fauna à beira da extinção. Tranquilo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aqui quem ficou até o final do vídeo, quem assistiu tudo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado para quem me acompanha. Muito obrigado você que é inscrito. Mais uma vez, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui no meu canal. Deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, aí não tem problema, você deixa o seu like também. Ativa o sininho, tá? Gostaria de agradecer aqui os meus parceiros, né? O Luciano Faria, meu biólogo preferido. Queria agradecer também aqui meu parceiro, meu biólogo, meu parceiro que me ajudou no episódio de hoje aqui, o Limão, né? O Rafael Lima. A gente chama ele de Limão. Valeu, velho. Você deu aí informações, você deu fotos, você deu vídeos. Velho, muito obrigado. Tamo junto demais. Valeu demais. Me ajudou aqui, né, nas questões aqui do episódio. Queria agradecer também o Nerd Flow, o camarada que edita meus vídeos, tá ficando cada vez mais foda, muito obrigado. Queria agradecer o Mozão também, Nath Camargo, que sempre me ajuda aqui. Um beijo, muito obrigado. E é isso aí, senhoras e senhores. Estou muito feliz, nossa fauna está indo para frente e eu espero que eu consiga melhorar cada vez mais para oferecer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês. Beleza? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Manda em brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.